Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Não se esqueçam de pôr aí água sobre a mesa, os copos. Vamos harmonizar as nossas mentes, vamos libertar-nos das preocupações do dia-a-dia. Vamos cantar uma canção. Página 18. Olá, Senhora, Virgem Maria, como era bom ter-te em nossa companhia. Somos fracos, bem o sabes, seguimos sem alegria, Virgem Senhora, Virgem Maria. Lembro-me bem de ouvir dizer que tu, Senhora, a todos vens proteger. Mas a carne é tentadora e a maldade quer vencer, Virgem Senhora, que hei de eu fazer? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor, a sua dor suavizar. Salve, Rainha, Mãe extremosa, dá-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós te louvamos, a Conceição. Se nosso abrigo afasta o perigo, dá-nos a mão. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o teu amor pode ajudar ao sofredor, a sua dor suavizar. Salve, Rainha, Mãe extremosa, dá-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós te louvamos, a Conceição. Se nosso amigo afasta o perigo, dá-nos a mão. Se nosso amigo afasta o perigo, dai-nos a mão. Senhor Jesus, nós te pedimos que permitas que esta noite possam estar connosco, não só os nossos protetores, os nossos amigos, mas também os nossos familiares, aqueles que já partiram. Isso é necessário, Senhor, para ouvirem a tua mensagem. Alguns irmãos em sofrimento, quem possamos ajudar. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor, e fica connosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 28º das coletâneas de preces espíritas, o item 5, os itens 5, 6 e 7. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos os que nos ofendem.
Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida que contraímos e cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos que nos perdoeis pela vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazermos esforços para não contrair outras. Fizestes da caridade uma lei expressa, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes nas suas necessidades. Ela está também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos nós a vossa indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos tenham dado motivo de queixa? Concedei-nos, ó meu Deus, a força para apagar na nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda, guardando algum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que nos possamos apresentar diante de vós, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram pelos seus algozes. As perseguições dos maldosos que nos fazem endurecer fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, pelas suas maldades, nos dificultam o caminho para a felicidade eterna, visto que nos dissestes, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos terdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos noutras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da vossa justiça soberana e da vossa infinita bondade. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar as nossas faltas e melhorarmos-nos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-lo é inútil se não lhe opusermos uma vontade inabalável no bem e uma absoluta renúncia ao mal. É então contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, amparai-nos na nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de barrarmos o acesso à nossa alma aos espíritos impuros. O mal não é obra vossa, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode gerar o mal. Somos nós mesmos que o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que vós nos haveis concedidos. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá na terra, como já desapareceu de mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se tivermos vontade para o fazer, também podemos ter vontade de praticar o bem. É por isso, ó meu Deus, que vos pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Praza-vos, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nós nos curvamos perante a vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque vós não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, ó Deus, por nós mesmos. Nós vos a dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e os nossos inimigos, por todos aqueles que pedem a nossa assistência. Nós suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Do livro de mensagens. Vais ter que cortar. É a continuação, porque nós estamos a terminar o Pai Nosso. No capítulo 1, não vim para destruir a lei, os itens 3 e 4. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus.
veio completá-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de avanço dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que faz a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, modificou-as profundamente, tanto no fundo como na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia dar-lhes uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até ao último jota. Jesus quer dizer que era preciso que a lei de Deus se tivesse cumprido, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido esta lei para que ela ficasse como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto de uma mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente a de um legislador moralista, sem outra autoridade que não fosse a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. A sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes a via que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a deixar o germe das verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para se apreender o sentido oculto de algumas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não podiam surgir antes de um determinado grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria dar um forte contributo para a eclosão e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, então, dar tempo à ciência para progredir. Do livro de mensagens Caminhando com Jesus, busquemos a simplicidade. Todos nós já encontramos no nosso caminho pobres, mesmo miseráveis, que expressam em seus olhos um orgulho mal contido, uma altivez chocante, que não conseguem esconder porque a sua alma se exterioriza, sem querer, na face, nas feições tantas vezes congestionadas, espelho de uma revolta disfarçada. Alguma vez te perguntaste quem teria sido aquele com que te defrontas? Mas em verdade não são apenas alguns, poucos, comparados com o grande cortejo de pobres, que estão a colher o que semearam, que estão a estagiar em condições de inferioridade, exercitando a humildade e a simplicidade, o mais das vezes em resultado de escolhas difíceis que tiveram de fazer, para mais depressa subirem nos degraus da evolução. Era a estes irmãos do caminho que Jesus se referia quando os apontava como vencedores da esperança, como lutadores pelo aperfeiçoamento espiritual, como aqueles para quem as portas do reino estavam abertas de par a par. Lições maravilhosas estas, que nos trazem o exemplo de vida, que nos chamam a olhar o mundo como se fôssemos crianças, para quem as zangas são curtas, os melindres não existem, o orgulho está adormecido. Nesta luta diária pela busca das causas de nossas mágoas, de nossas dores, de sonhos destruídos e quase nunca realizados, busquemos a palavra consoladora de Jesus, procuremos fazer de nós próprios espelhos onde se possam refletir os exemplos de dedicação, de amor total, de compreensão, de carinho, de solidariedade luminosa com quem sofre e caminha ao nosso lado. E demos graças a Deus pelas oportunidades sublimes que estamos tendo com este convite para as bodas do Espírito. Caminhando com mais confiança, seguiremos na sombra do Mestre, angariando luz para esparzir à nossa volta. Na sequência daquilo que fizemos, da análise que fizemos a última vez, a propósito do Pai Nosso, que estamos realmente, que estivemos a desenvolver, a analisar, porque é a primeira prece que Allan Kardec coloca nas preces finais do Evangelho segundo o Espiritismo, e porque é aquela prece que nos deve orientar, foi aquela que Jesus ensinou no nosso dia-a-dia, na nossa maneira de estar e de ser. E curiosamente ou não, é também no capítulo 1 sobre o Cristo
desta vez, desta semana, que nós analisamos. Tem as duas relações, a oração que ele nos ensinou e a sua missão sobre a Terra, aquela que inicia, por assim dizer, a abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo aos 4 Evangelhos, de uma forma geral, seguidos pelas religiões de raiz cristã. É muito importante nós percebermos, porque da última vez nós analisamos Moisés, como na primeira revelação, e percebermos o que é que de diferente Jesus trouxe. E ele que garantiu, esse capítulo, que não veio destruir a lei, mas confirmá-la, de alguma forma, esclarecê-la melhor, porque tudo aquilo que Moisés recebeu do Monte Sinai, a propósito dos 10 mandamentos, ainda se mantém hoje perfeitamente atuais. Só que aquelas 10 normas que ele recebeu, hoje, enfim, fazem parte de milhares de páginas que constituem a codificação espírita. E é aí que nós devemos procurar refletir nas explicações, nas orientações que Jesus deu a propósito disso. Não veio destruir a lei e confirmou. De facto, Jesus manteve que nós não devíamos fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. E se virmos o decálogo, como aliás já analisamos no nosso último Evangelho, nós vamos ver que as duas primeiras normas são afirmativas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e as outras 8 são digamos assim, de negação, entre aspas: não fazer o mal, não pensar mal, não desejar mal. 2 que se deve fazer pela afirmativa e as 8 que não se devem fazer, que se deve procurar evitar. É claro que Jesus depois veio esclarecer de outra maneira: não matar, mas antes lutar pela vida. Nós estamos numa fase em que os políticos materialistas, de uma forma geral, são aqueles políticos que durante a semana são materialistas e ao fim de semana, durante meia hora, se tornam espiritualistas. E os políticos deste fim de semana, ou melhor, durante a semana, preparam-se para aprovar, preparam-se para tornar obrigatória quase a eutanásia. É esta questão que é muito importante, porque o não matar, de que fala o decálogo, mantém-se atual, não foi alterado. Quando na Segunda Guerra Mundial, aquele que foi condenado quase como um ditador, como um extremista, como um indivíduo inimigo da vida, Adolf Hitler, quando ele achou por bem mandar matar os idosos, que já eram imprestáveis para a vida, quando decidiu mandar abortar, porque eram as crianças, eram a mais, as mulheres não podiam ter filhos assim de qualquer maneira, quando, por muitas outras razões, os deficientes também foram em grande número assassinados porque eram um peso para a sociedade, toda a gente criticou, toda a gente condenou. Mas lentamente as pessoas, sem se darem conta ou dando-se conta, vão fazendo aquilo que ele fez, determinou: a morte dos inocentes, a morte do aborto, a permissão do aborto e até a instigação ao aborto. Agora preparam-se para mandar matar os idosos, porque é disso que se trata. Não se trata de aliviar o sofrimento, que isso é balela, porque é possível hoje a medicina aliviar as dores, tirar as dores, o sofrimento físico. E as dores morais ninguém tira, porque essas dores morais continuam connosco para além da vida física. Embora, claro está, hoje a primazia daqueles que não acreditam em nada para além da vida está-se a tornar notória, está-se a tornar como norma, como legislação nas sociedades atuais. E é essa questão que a gente precisa de ponderar, porque só falta a terceira componente, que é, quando chegarem à conclusão que os deficientes são um peso para a sociedade, talvez surja aí, ou para as famílias, talvez surja aí também alguns materialistas mais, enfim, dominantes e mais ignorantes das coisas do espírito, venham a lume pedir uma lei que permita às famílias libertarem-se daqueles que os fazem sofrer, ou permitam que as sociedades se libertem daqueles que dão muitas despesas e não têm produção semelhante. Então é bom que nós pensemos bem naquilo que representa o Antigo Testamento do não fazer e o Novo Testamento do fazer. Embora não fazendo aquilo que está errado, não fazendo aquilo que carregará sobre os nossos ombros para o futuro, em consequências de dor e sofrimento que muita gente, ou a maior parte, ainda desconhece.
os seus efeitos. É nesta reflexão que nós devemos ponderar. E hoje que se nos apresenta essa possibilidade dessa aprovação, enfim, cega da eutanásia, é bom que nós consciencializemos para isso, para tudo isso. Porque Jesus o que falou foi fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Isto é, aliviar as suas dores, consolar as pessoas, animarem-nos, tirarem-lhes esperança. Hoje que se apresentam variedíssimas condições para aliviar as dores. E a maior parte das dores hoje que não tem solução, não tem remédios nas farmácias, são a solidão, são a tristeza, são o abandono, são o desespero de tantos e tantas centenas de milhares de idosos abandonados em armazéns pelos seus familiares que não têm tempo para cuidar daqueles que na infância tudo fizeram para os fazer se ingrar na vida, para os ajudar a crescer. Esta reflexão é muito importante. Quando nós começamos a analisar o nosso Evangelho, através agora de Jesus, o Cristo de Deus, Jesus, o médium de Deus, e a sua mensagem. Vamos pensar nas famílias estruturadas, naquelas que não têm Jesus como modelo e guia, nem sequer o conhecem, aquelas que não têm esperança, porque se sentem abandonadas. Vamos pensar nelas e vamos irradiar para esses irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento para podermos, neste momento, agradecer a Deus as oportunidades que vamos tendo de nos melhorarmos a cada dia, de compreendermos a mensagem que Jesus nos trouxe e pedir-lhe, nestes momentos, que possa tomar de nós todas as nossas vibrações deste Evangelho e levá-la a todos aqueles necessitados do corpo, da alma. Pedir que esta paz que nós irradiamos possa levar-lhes alguma tranquilidade e que eles neste momento possam escutar dentro de si Deus que nos vai dizendo: Filho meu que estás na terra, preocupado e confundido, desorientado, solidário, triste, angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e pronuncio abençoando-te, porque te amo. Não estás sozinho, porque eu habito em ti. Juntos construiremos este reino do qual serás meu herdeiro. Desejo que sempre faças a minha vontade, porque a minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje, não te preocupes. Só te peço que o compartilhes sempre com o teu próximo, com os teus irmãos. Deves saber que sempre perdoo as tuas ofensas, antes que as cometas, ainda sabendo que as farás. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso segue, pega na minha mão e confia sempre em mim, que eu te libertarei do mal. Recorda e nunca te esqueças que te amo desde o início dos teus dias e te amarei até ao fim dos mesmos. Eu te amarei sempre porque sou teu Pai. Que a minha bênção fique contigo e que o meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque no mundo não poderás obtê-las como eu somente as dou, porque eu sou o amor e a paz. Página 19. Amigo como pouco, vivendo nossa dor,
lá no calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na luz de Assis, filho adotivo da luz, um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão. E a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará. Aos filhos do Calvário, a dor abrandará. E por aqui ficamos. Podem continuar alguns minutos, se quiserem, com o diálogo uns com os outros. Mas nós ficamos por aqui. Despedimos. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser.